Oi, meu nome é Lucas do Nascimento, eu sou um dos integrantes da pesquisa, junto com o Cauã Negreiros e a Júlia Santiago, e também nossa orientadora Catiúcia Oliveira. E eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você sabe o que são línguas artificiais? Com certeza você já entrou em contato com alguma delas, seja na televisão, em algum livro ou no cinema. Elas estão presentes no mundo midiático. Game of Thrones, Avatar, Star Trek, todos esses universos ficcionais utilizam-se de línguas artificiais como elementos de suas narrativas. Mas elas datam de muito tempo antes da existência desses programas televisivos, cinematográficos. No século XIX, elas já estavam presentes na Alemanha com a língua Ignota, que foi criada por uma abadesa da época. E então vem um questionamento: o que é uma língua artificial de fato? É uma língua que foi planejada. Uma pessoa sentou, utilizou dos blocos da linguagem para criar um novo produto que tem suas regras gramaticais, sintáticas e semânticas que divergem de qualquer outra linguagem que seja natural, como é o caso do português, do alemão, do francês, do italiano. Ou seja, se utiliza desses blocos comuns às línguas naturais para criar uma nova língua. E de acordo com Sanders, elas contrastam com as línguas naturais que surgem a partir da capacidade coletiva da linguagem e de sua espontaneidade. O projeto se debruça sobre esse potencial de replicação das línguas artificiais que conseguem mimetizar elementos presentes dentro da própria linguagem natural e, consequentemente, do potencial pedagógico delas. Foi criada o Tokipona, uma língua artificial que tinha como intuito a alcunha ser minimalista, enquanto o Esperanto, conhecido de muitos, tinha como intuito criar uma língua internacional que pudesse ser utilizada de forma a romper barreiras da linguagem, barreiras geográficas também. O Tokipona tinha como intuito ser minimalista a ponto de reduzir o seu vocabulário ao máximo e mesmo assim conseguir funcionar como uma língua para o funcionamento da língua artificial. E a partir disso, pode-se pensar em como que isso se aplica dentro do contexto do texto. Quando se pensa em coesão textual, de acordo com Halliday e Hazen, se fala do que dá tessitura ao texto. E quando uma parte do texto depende da outra, se forma um laço. Esse tipo de relação pode ser marcado dentro de uma língua natural, como foi testado por Halliday e Hazen no inglês, e a pesquisa aqui tenta fazer o caminho de aplicar a metodologia de uma língua natural dentro de uma língua artificial e medir como que a coesão se efetiva dentro de uma língua artificial específica que é o Tokipona, que consegue ser simples e consegue ser de um caráter extremamente de intuição e raciocínio lógico para a obtenção de informação com um número de vocabulário reduzido. Então, a partir disso que a pesquisa nasceu, pensando exatamente nessa capacidade de análise dentro das línguas artificiais. Então, da mesma maneira que o Tokipona inovou em reduzir seu vocabulário e pensar numa nova forma de sintaxe, como que ficou a coesão textual? Essa mesma coesão textual que é avaliada na competência 3 da matriz de competências do Enem. Há um limiar entre a língua natural e a língua artificial? Pensar em como que isso se aplica dentro do contexto do texto. Quando se pensa em coesão textual, de acordo com Halliday e Hazen, se fala do que dá tessitura ao texto. E quando uma parte do texto depende da outra, se forma um laço. Esse tipo de relação pode ser marcado dentro de uma língua natural, como foi testado por Halliday e Hazen no inglês, e a pesquisa aqui tenta fazer o caminho de aplicar a metodologia de uma língua natural dentro de uma língua artificial e medir como que a coesão se efetiva dentro de uma língua artificial específica que é o Tokipona, que consegue ser simples e consegue ser de um caráter extremamente de intuição e raciocínio lógico para a obtenção de informação com um número de vocabulário reduzido. Então, a partir disso que a pesquisa nasceu, pensando exatamente nessa capacidade de análise dentro das línguas artificiais.
Para tanto, foram selecionados textos que demonstrassem o desenvolvimento dentro de comunidade da língua e sua aplicação direta, ou seja, textos de tradução e também textos autorais. Estes foram encontrados em plataformas como o Etnologue e o Omniglot, que fazem compêndios linguísticos, e também do livro Tokipona The Language of Good, o livro oficial do Tokipona, publicado pela própria criadora, Sonia Lang. Foram selecionados o artigo 1º da Declaração dos Direitos Humanos, a passagem da Torre de Babel e o Pai Nosso, todos eles traduzidos para o Tokipona, e todos eles passaram pela metodologia de Haliday Hazen, que procura por laços coesivos e como que eles se inserem dentro de contextos de elipse, omissão, repetição e diversos outros mecanismos. E a partir disso, que pôde-se pensar em quantificar esses tipos de laços e colocar tudo isso dentro de uma forma de entender qual é a similaridade do Tokipona com uma língua natural no que tange a coesão. Tudo isso vai ser quantificado como métodos de quantificação em planilhas, a partir da tradução e interlineação dos textos. E mesmo que todos os integrantes sejam de escolas diferentes e de estados diferentes, o Cauã é do Colégio Farias Brito de Aplicação, em Fortaleza, no Ceará. Eu sou do Colégio Santo Antônio, em Minas Gerais. A nossa orientadora é do SEDUC, lá no Pará. E a Júlia é do Colégio Anchieta, em Salvador, Bahia. Mesmo assim, nós conseguimos fazer tudo isso de forma virtual, utilizando de plataformas como Discord, Docs e o Google Documentos. Muitíssimo obrigado pela atenção e Pona! Tchau!